Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num campo que literalmente constrói o nosso mundo moderno, a engenharia de produção. É sério, do carro que a gente dirige até o celular que está na nossa mão, tudo isso passa por um sistema que foi, cuidadosamente projetado. Vamos começar a desvendar como tudo isso funciona. Pode até parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas a resposta está no coração da engenharia de produção. Existe um fio condutor, uma ideia fundamental que liga esses dois objetos, mesmo com mais de um século de inovação separando eles. E é exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. Olha, se a primeira imagem que vem à cabeça é só um chão de fábrica com um monte de máquinas, tá na hora de atualizar essa ideia. A definição moderna é muito, mas muito mais ampla. Ela inclui a dinâmica das equipes, o impacto ambiental, a responsabilidade social. Ou seja, é uma disciplina que evoluiu para enxergar o sistema como um todo, sabe? Tudo interligado. Mas para a gente entender para onde estamos indo, a gente precisa voltar lá no começo. Tudo começou com a visão de duas mentes brilhantes que, basicamente, mudaram as regras do jogo. Aquela imagem clássica do Charlie Chaplin em tempos modernos é o que muita gente lembra, né? Mas a verdadeira revolução começou antes, com as mentes por trás da mudança. Eles não criaram apenas novos processos, eles criaram uma nova filosofia sobre como o trabalho deveria ser feito. E o mais impressionante é que tudo aconteceu muito rápido. Em 1911, o Taylor publicou o trabalho fundamental dele sobre como medir e otimizar o trabalho. Apenas 3 anos depois, o Ford pegou essas ideias e aplicou numa escala que ninguém nunca tinha visto, dando pontapé inicial para a era da produção em massa. Agora, o que é fascinante aqui é a diferença entre eles. Pensa assim, o Taylor era o cientista quase obcecado, sabe? Ele usava o cronômetro para encontrar a única melhor maneira de fazer cada pequena tarefa. Já o Ford foi o construtor de sistemas. Ele pegou essas tarefas otimizadas e conectou tudo num fluxo contínuo revolucionário. Um focou na peça, o outro construiu a máquina inteira. E o impacto dessa mudança? Gigantesco, como a gente vê aqui. A gente saiu de um mundo onde um artesão super habilidoso construía um carro do zero, um processo lento, caro, para um sistema onde o trabalho era dividido em pequenas tarefas especializadas. Com peças padronizadas e um fluxo contínuo, o resultado foi uma revolução. O custo despencou e o que era um item de luxo virou algo acessível para milhões de pessoas. Mas a engenharia de produção não parou lá em 1914, claro. Vamos avançar para o presente e ver como esse campo se expandiu para muito, muito além do chão de fábrica. Hoje, o campo de atuação é vasto. Um engenheiro de produção pode estar otimizando a logística de uma pequena empresa familiar, gerenciando cadeias de suprimentos que cruzam continentes para uma multinacional ou redesenhando processos no governo para melhorar serviços. Eles atuam em todo lugar, do chão de fábrica às salas de diretoria, sempre com um olhar que busca equilibrar eficiência e sustentabilidade. E para navegar nesse mundo complexo, tem um conceito que é chave, o de stakeholder. E não se trata só do cliente final, não. É preciso pensar no impacto em todos os envolvidos, dos funcionários e fornecedores até os investidores e a comunidade local. O sucesso de um sistema depende de conseguir equilibrar as necessidades de todos esses grupos. Então, o ponto crucial é que a produção não é uma ilha. Ela faz parte de um motor que move a empresa. O marketing vai lá e identifica o que as pessoas querem. A pesquisa e desenvolvimento projeta não só o produto, mas também o jeito de fabricar ele de forma eficiente. E a produção? A produção orquestra tudo para que o produto chegue ao mercado. É um ciclo que não para. Certo, mas e as ferramentas para fazer tudo isso acontecer? Elas vão muito além do cronômetro do Taylor. Hoje, o foco está tanto nas mentes quanto nos modelos. Muitas vezes, a ferramenta mais poderosa não é um software, mas sim entender de gente. Como se motiva uma equipe? Como se facilita uma decisão em grupo? Ou como se negocia com o fornecedor? A psicologia do trabalho acaba sendo tão fundamental quanto a matemática, porque no fim do dia, são pessoas que operam os sistemas. Já do lado técnico, uma das ferramentas mais poderosas é o modelo. Pensa nele como um simulador, uma espécie de gêmeo digital da realidade. Em vez de mudar fisicamente a linha de produção de uma fábrica para testar uma ideia nova, os engenheiros criam uma versão virtual primeiro. É um jeito de experimentar o futuro sem arriscar o presente. E a vantagem disso é imensa. Dá para testar diferentes layouts, simular fluxos de trabalho, identificar gargalos antes mesmo deles acontecerem, e tudo num ambiente digital. A ideia é tomar decisões mais inteligentes, economizando tempo e muito recurso. O lema é esse:
errar no virtual para acertar no mundo real. E isso nos traz para o agora. O mundo está mais complexo do que nunca e os desafios que os engenheiros de produção enfrentam hoje são globais, são urgentes. O foco mudou completamente. A questão não é mais só como produzir mais barato. As perguntas agora são: como a gente integra a inteligência artificial? Como se gerencia cadeias de produção espalhadas pelo mundo todo? Como projetamos sistemas que sejam ambientalmente corretos e socialmente justos? Esses são os grandes quebra-cabeças que o engenheiro de produção moderno tem que resolver. O que nos leva de volta à nossa pergunta inicial. Do cronômetro do Taylor ao smartphone, a engenharia de produção sempre foi sobre projetar sistemas para atender às nossas necessidades. E olhando para o futuro, com todos os seus desafios, a pergunta que fica no ar é: qual será o próximo grande sistema que eles vão projetar para nós? Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das profissões mais importantes para o nosso mundo, a engenharia de produção. Pode parecer um nome técnico, mas acredite, é a área que organiza e melhora quase tudo que a gente usa e faz no dia a dia. Bora entender como isso funciona. Já parou para pensar nisso? Sabe quando um serviço funciona direitinho ou um produto chega rápido na sua casa? Pois é, por trás de cada processo que flui sem problemas, tem alguém quebrando a cabeça para fazer tudo funcionar melhor. E esse alguém é o engenheiro ou a engenheira de produção. A melhor maneira de sacar essa profissão é pensar nela como um otimizador de sistemas. A missão é olhar para um sistema, e sistema pode ser qualquer coisa, uma fábrica, um hospital, até um app de entrega, e descobrir como fazer aquilo funcionar de um jeito mais inteligente, mais rápido e gastando menos. Tá, mas o que essa pessoa precisa saber para ser um otimizador de sistemas? A resposta é bem legal porque vai muito além de matemática e planilha. É uma mistura super interessante de habilidades técnicas com habilidades humanas. Pensa num verdadeiro canivete suíço de competências. Para conseguir melhorar um processo, não adianta só entender de números. É preciso entender de gente, de comunicação, de tecnologia. É essa combinação que faz a área ser tão dinâmica. E olha só o que tem nesse kit de ferramentas. Claro, tem a base forte em matemática e estatística, mas com o mesmo peso vem a capacidade de trabalhar em equipe, de se comunicar bem. E aí você soma a ética, a vontade de aprender sempre para não ficar para trás e, talvez o mais importante, essa visão do todo, de entender como cada pecinha do sistema afeta as outras. Beleza, já entendemos o perfil. Mas na prática, onde essa galera trabalha? A Associação Brasileira de Engenharia de Produção, a ABPRO, define 10 grandes áreas. E o mais legal é ver como uma área puxa a outra. Vamos ver? A primeira e mais clássica é o chão de fábrica. É aqui que tudo começa. A ideia é otimizar a linha de produção, sabe? Deixar cada etapa mais enxuta, mais rápida, sem desperdício. Só que o trabalho não para no portão da fábrica, de jeito nenhum. A visão se expande para toda a cadeia de suprimentos, o famoso supply chain. O objetivo aqui é conectar e sincronizar tudo, desde o fornecedor da matéria-prima até a entrega para o cliente final. E como é que se gerencia essa complexidade toda? Aí entra a pesquisa operacional. Pensa nela como uma caixa de ferramentas cheia de matemática avançada. Ela ajuda a transformar problemas gigantescos em decisões mais claras e otimizadas. Agora, falando de qualidade, esse exemplo do carro é perfeito para entender o conceito. Qualidade é, no fundo, uma promessa. Quando uma montadora dá 5 anos de garantia, ela não está só fazendo marketing. Ela está confiando nos processos da engenharia da qualidade que garantem que o carro vai, de fato, aguentar o tranco. E já que estamos falando do produto, a engenharia de produção cuida da jornada completa dele, desde aquela primeira faísca de uma ideia passando pelo design, pela fabricação, até o lançamento no mercado. É garantir que tudo esteja alinhado. Essa mentalidade de otimização vai subindo de nível. Ela chega na própria organização. Aqui, o engenheiro de produção olha para a estratégia da empresa, para a gestão dos projetos e trata a companhia inteira como um grande sistema que pode ser aprimorado. E, claro, nada disso funciona se a conta não fechar no final do mês. É aí que entra a engenharia econômica. Ela cuida de toda a parte financeira. Análise de custos, estudo de investimentos, avaliação de riscos. É a turma que põe tudo na ponta do lápis. E dentro da engenharia econômica tem um cálculo que é simplesmente crucial: o ponto de equilíbrio. Ele responde àquela pergunta de $1 milhão. Quantas unidades a gente precisa vender para pagar todas as contas e finalmente começar a ter lucro? Com o sistema rodando e a parte financeira ok, e as pessoas que operam tudo isso? A engenharia do trabalho foca totalmente nelas.
A ideia é desenhar tarefas e ambientes de trabalho que sejam seguros, confortáveis e eficientes, pensando sempre na ergonomia e no bem-estar de quem trabalha. E hoje em dia, é impossível pensar em produção sem pensar no impacto que ela causa. Por isso, a engenharia da sustentabilidade vem para integrar as preocupações ambientais e sociais em todos os processos, buscando aquele equilíbrio entre o lucro e um futuro melhor para todo mundo. E por último, uma área que amarra tudo isso. Engenheiros de produção muitas vezes atuam como educadores. Eles distribuem conhecimento, treinam as equipes e ensinam as pessoas a fazerem suas tarefas de um jeito melhor e mais eficiente. É um efeito multiplicador. Mas olha, essa visão tão ampla da engenharia de produção nem sempre foi assim. A profissão passou por uma baita evolução para se tornar o que é hoje. Vamos dar uma olhada rápida em como essa transformação aconteceu. Lá em 1976, o currículo era super focado no chão de fábrica, bem técnico. Mas aí o mundo mudou, a tecnologia avançou e em 1998 veio o estalo. Aquilo já não era mais suficiente. Foi então que, em 2002, o curso foi totalmente modernizado para abraçar uma visão de sistemas muito mais completa e integrada. E essa tabela aqui mostra a diferença de um jeito muito claro. O foco, que era só no projeto da fábrica e no planejamento, se expandiu para incluir o fator humano, o poder da tecnologia e das simulações e a integração de redes. Foi uma mudança de mentalidade total, do micro para o macro. Então, depois de ver tudo isso, a gente chega na pergunta principal: por que essa profissão importa tanto? O ponto é que o impacto desse otimizador de sistemas vai muito, mas muito além dos muros da empresa. Ele reverbera por toda a sociedade. E essa frase, para mim, resume a alma da profissão. No fundo, não é só sobre máquinas e processos, é sobre pessoas, é sobre capacitar equipes, distribuir conhecimento e, no fim do dia, ensinar as pessoas a trabalharem de um jeito melhor. É um catalisador de melhoria. E, para terminar, fica aqui uma provocação. Olhando para o nosso mundo hoje, para o sistema de saúde, para o transporte público, para a gestão das nossas cidades, qual desses sistemas parece que está gritando por um bom otimizador de sistemas? A resposta, na verdade, só mostra o campo ilimitado que essa engenharia tem pela frente. Agradeço a companhia. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para desvendar uma das profissões mais dinâmicas e, olha, super cruciais do mundo moderno. E para a gente entender de verdade a importância dela, precisamos começar com uma pergunta bem fundamental. Pensa um pouquinho comigo. Se a gente tirar o capacete, as plantas de projetos, os cálculos, o que sobra? Qual é a verdadeira essência da engenharia? A resposta, com certeza, vai muito além do que a gente costuma imaginar. No fundo, é isso. Um engenheiro é um solucionador de problemas, mas não de qualquer jeito. É alguém que encontra respostas de uma forma ética, metódica, sabe? Com um impacto direto na nossa vida, sempre com o foco em criar soluções que funcionem de verdade e que sejam seguras para todo mundo. E esse aqui vai ser o nosso roteiro de hoje. A gente começa pela base de toda a engenharia, depois dá uma olhada na variedade de áreas que existem, e aí sim a gente afunila para entender o que faz o engenheiro de produção ser tão especial. Vamos ver onde ele trabalha e por que essa é uma profissão com tanto futuro. Bom, para começar, vamos entender o que está no DNA de todos os engenheiros. Não importa se a pessoa está construindo uma ponte ou desenvolvendo um software, todos eles seguem um conjunto de princípios e responsabilidades em comum. Olha só, isso aqui já deixa bem claro que engenharia é muito mais do que só fazer conta, né? Um bom profissional da área precisa ter ética, seguir processos bem definidos, saber se comunicar e trabalhar em equipe. E o mais importante de tudo, garantir que suas criações sejam seguras e tragam benefícios para a sociedade. Ok, agora que a gente já tem essa base em comum, vamos ver como ela se aplica em diferentes campos. Porque, sério, o mundo da engenharia é uma coisa gigantesca e super diversificada. Pensa só, tem o engenheiro elétrico, que cuida da energia que a gente usa, o civil, construindo nossas cidades, o de software, criando os aplicativos do nosso dia a dia. A lista é enorme, mas o ponto principal é que todos eles, sem exceção, trabalham em cima daquelas características essenciais que a gente acabou de ver. E é aqui que a história muda um pouco. No meio de todas essas especialidades, existe uma que é treinada não só para focar numa pecinha, mas para enxergar o todo, para ver a engrenagem completa que faz tudo funcionar. Essa é a grande vantagem do engenheiro de produção. A palavra-chave aqui é visão holística. É essa capacidade de entender como todas as partes de um sistema, pessoas, máquinas, processos, dinheiro, se conectam e conversam entre si.
E esse quadro aqui, nossa, ele explica tudo de um jeito perfeito. De um lado, tem a abordagem de apagar incêndio. A produção não bateu a meta, contrata mais gente, gasta mais dinheiro. É um band-aid, uma solução temporária que não ataca a causa do problema. Do outro lado, o engenheiro de produção se pergunta por que a meta não foi atingida. Ele vai lá, investiga, encontra o gargalo no processo e conserta a causa raiz. A solução é definitiva, é eficiente. Agora, vamos quebrar um mito que muita gente tem. É um erro bem comum achar que produção tem a ver só com fábrica, com manufatura. A verdade é que a atuação desse profissional vai muito, mas muito além disso. Então, a grande virada de chave é entender isso. A produção, no nome do curso, está ligada diretamente à produtividade. O objetivo é otimizar sistemas, gerar mais eficiência não importa onde. Pode ser num hospital, num banco ou numa loja de varejo. Por exemplo, o engenheiro de produção pode redesenhar todo o fluxo de atendimento de um hospital para diminuir o tempo de espera e, literalmente, salvar vidas. Ou então, ele pode otimizar a logística de uma grande rede de lojas para garantir que nunca falte produto na prateleira. Ou até melhorar a experiência de quem visita um ponto turístico. Essa habilidade de otimizar é de fato universal. Tá, mas como isso funciona no dia a dia, na vida real? Vamos tentar deixar tudo isso mais concreto e imaginar como seria um dia na vida de um engenheiro de produção lidando com um desafio daqueles. Imagina a cena. O dia começa, tudo correndo conforme o planejado. Até que, de repente, o inesperado acontece. Uma máquina super importante para a produção simplesmente quebra. O engenheiro precisa agir rápido para resolver o problema na hora, para apagar o incêndio, mas sem nunca perder de vista o objetivo maior, que é bater a meta do mês. Esse jogo de cintura, sabe? Entre o urgente e o importante que define a rotina dele. E tudo isso nos leva para a nossa reta final. No mundo que está cada vez mais complexo, porque a engenharia de produção não é só relevante, mas na verdade é essencial para o nosso futuro. É que o grande valor desse profissional está nessa mistura única de habilidades. Ele entende de tecnologia, mas também entende de gestão, de pessoas, de economia. Essa flexibilidade toda permite que ele trabalhe em qualquer setor e até mesmo crie o próprio negócio, uma consultoria, por exemplo. Resumindo, enquanto existir a necessidade de fazer as coisas de um jeito melhor, mais rápido e mais eficiente, vai ter espaço para o engenheiro de produção. Hoje em dia, a gente vive dentro de sistemas totalmente interligados, nas cidades, nas empresas, na tecnologia que a gente usa. Por isso, o grande desafio para o futuro não é só resolver probleminhas isolados, é projetar sistemas inteiros que funcionem de forma mais inteligente, mais eficiente. Isso nos deixa com uma última reflexão. Sabe aquela grande ideia que surge, mas a gente fica meio sem saber como tirar do papel? Pois é exatamente aí que entra o gerenciamento de projetos. Ele é basicamente a arte de transformar essas ideias em realidade. E hoje a gente vai desvendar direitinho como isso funciona, do conceito inicial até o impacto final. Olha só que curioso, o que será que planejar uma viagem de férias e construir um arranha-céu tem em comum? À primeira vista parece que nada, né? Mas a verdade é que, na essência, os dois são projetos. Exato. Eles têm um início, um meio e um fim bem definidos, e um objetivo super claro a ser alcançado. Bom, e para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai entender o que é um projeto, depois como gerenciar essa missão, quais as ferramentas essenciais, como é a vida de um projeto e, por fim, por que isso tudo é tão importante. Então vamos lá. Começando pelo básico do básico. Afinal de contas, o que é um projeto? Olha, a definição oficial diz que um projeto é um esforço com 3 características-chave. Primeiro, ele é temporário. Isso quer dizer que ele tem uma data para começar e uma para acabar. Segundo, ele é único, ou seja, não é algo que se faz todo dia, não é rotina. E terceiro, é progressivo, vai sendo construído aos poucos, em etapas. E o objetivo final é sempre criar algo exclusivo. Pode ser um produto, um serviço ou qualquer outro resultado. E se a gente parar para pensar, nossa, tem projeto em todo lugar. Criar um curso online é um projeto. Lançar um canal de vídeos também. Planejar aquela viagem de férias, com certeza. Até coisas do trabalho, como treinar uma galera nova ou instalar um elevador de carga, tudo isso se encaixa direitinho nessa ideia. E aqui está o pulo do gato, o ponto crucial. Um projeto tem que ter um começo e um fim bem definidos. É que nem uma corrida de 100 metros rasos. Tem a largada e tem a chegada. É diferente das operações do dia a dia, que são mais como uma esteira de academia, sabe? Aquela coisa contínua, que não tem um ponto final.
Beleza. Então, se o projeto é a missão, como é que a gente garante que vai dar tudo certo no final? Bom, é exatamente aí que entra o gerenciamento. Pensa assim, gerenciar um projeto é quase como ser o maestro de uma orquestra. É usar um monte de práticas e técnicas para planejar tudo, colocar a mão na massa, acompanhar se está tudo indo bem e, claro, corrigir o rumo quando precisa. Tudo isso para garantir que a música final saia perfeita. E no comando dessa orquestra está a pessoa que gerencia o projeto. É uma função que exige um equilíbrio danado. Tem que cuidar da equipe, do dinheiro, garantir que o projeto não fuja do que foi combinado em termos de escopo, custo e prazo. Ufa! E ainda tem que ficar de olho nos indicadores e comunicar tudo direitinho para quem precisa saber. É um verdadeiro malabarismo estratégico. Mas, claro, ninguém faz mágica. Quem gerencia um projeto tem uma espécie de caixa de ferramentas cheia de conceitos importantes. Vamos dar uma olhada nas principais. A primeira, e talvez a mais importante, é o escopo. Pensa no escopo como se fosse o mapa do tesouro. Ele diz exatamente o que precisa ser feito para chegar no resultado final. E tão importante quanto, ele também define o que não faz parte do projeto. Isso evita que a gente se perca no caminho com coisas que não estavam no plano. Depois vem os recursos. E aqui a gente fala de tudo: as pessoas da equipe, a grana, os materiais. Eles são literalmente o combustível do projeto. Não adianta ter o melhor plano do mundo se não tiver o combustível certo, na quantidade certa para fazer a coisa andar. Aí temos o cronograma. Ele é o nosso GPS no tempo. É no cronograma que a gente organiza a sequência das tarefas, define os prazos para cada uma e acompanha os custos associados. Ele não só mostra o caminho, mas diz quando a gente precisa chegar em cada parada. E por último, mas super importante, o risco. Um bom gerenciamento não fica esperando o problema aparecer para depois resolver. Não. Ele funciona como um radar, sabe? Fica o tempo todo de olho no que pode dar errado lá na frente. A ideia é se antecipar aos obstáculos. Tá, mas de onde saiu tudo isso? Essas ideias não surgiram do nada, né? Elas são o resultado de anos e anos de experiência que foram compiladas por organizações como o PMI, que é o Project Management Institute. Ele é tipo uma grande central mundial que reúne e compartilha as melhores práticas de gerenciamento de projetos. A missão deles é justamente preparar os profissionais para o que eles chamam de economia de projetos. E o que é isso? Essa nova realidade em que o trabalho não é mais tão repetitivo, mas sim organizado em missões, em projetos com começo, meio e fim. É uma baita mudança na forma como as empresas funcionam e criam valor. E todo esse conhecimento, essa sabedoria toda, está organizada num guia chamado PMBOK. O PMBOK é basicamente a bíblia do gerenciamento de projetos. É a grande referência para profissionais no mundo inteiro. Ok, com as ferramentas na mão, como é que um projeto acontece na prática? Do começo ao fim. Vamos ver agora como é essa jornada. O que a gente chama de ciclo de vida de um projeto. Existem basicamente duas formas de encarar essa jornada. A primeira é o ciclo de vida preditivo. Pensa nele como uma viagem de trem. Os trilhos já estão lá, o caminho está todo definido desde o começo e o foco é seguir o plano à risca. A outra forma é o ciclo adaptativo. Esse é mais como navegar um barco. A gente sabe o destino final, mas o caminho vai sendo ajustado conforme o vento, as ondas, ou seja, conforme novas informações aparecem. E para a gente conseguir enxergar essa jornada toda de forma clara, uma ferramenta super clássica é o gráfico de Gantt. Cada barrinha dessas representa uma tarefa. E o legal dele é que dá para ver não só quanto tempo cada tarefa leva, mas também como elas se encaixam. A gente consegue ver quais atividades podem ser feitas ao mesmo tempo, em paralelo, para otimizar o tempo total. Bom, e depois de tudo isso, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Por que isso tudo realmente importa? Para que tanto planejamento, tanto controle? Quais são os ganhos na prática? Olha, os benefícios são muitos mesmo. Dentro da empresa, ajuda a ter mais agilidade para tomar decisões, a equipe fica mais engajada e, claro, ajuda a cumprir prazos e a otimizar o tempo e os custos. E para fora, o resultado é um cliente mais satisfeito e um produto final muito mais certeiro. Resumindo, um bom gerenciamento aumenta e muito as chances de sucesso do projeto. Então, para fechar, fica claro que gerenciar projetos é muito mais do que só fazer planilhas e cronogramas. É a disciplina que dá o poder de pegar uma ideia, uma coisa abstrata, e transformar em algo concreto, real, que gera impacto. É a ponte que conecta a nossa imaginação com a realização. E isso tudo deixa a gente pensando qual grande ideia por aí está só esperando para virar o próximo projeto.
Sabe aquela sensação de que estamos vivendo um momento histórico, uma virada de chave? Pois é, parece que estamos no meio de uma transformação tão gigante quanto a invenção da máquina a vapor, por exemplo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na chamada Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, para entender o que ela significa na real. E não é exagero, não. Isso não é algo que vai acontecer. Está acontecendo agora, debaixo dos nossos narizes. Essa revolução toda está redesenhando as indústrias, o jeito como a gente trabalha e até o nosso dia a dia, e de maneiras que a gente está só começando a entender. Essa é a grande pergunta, né? O termo está pipocando em tudo que é lugar, mas o que ele significa na prática? Para a gente conseguir responder isso, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e entender como foi que chegamos até aqui. Então, vamos nessa. Entender o passado, muitas vezes, é a melhor forma de entender o presente. Então, vamos passar rapidinho pela história para ver por que essa é a quarta revolução. A primeira lá atrás foi a do vapor, que mecanizou tudo. A segunda trouxe a eletricidade e a produção em massa, tipo as linhas de montagem de carros. A terceira, mais recente, foi a dos computadores, que começou a automatizar as fábricas. E a quarta, a de agora? Bom, ela é sobre uma coisa completamente nova: a conexão total entre o mundo físico e o digital. É como se máquinas, sistemas e pessoas conversassem o tempo todo numa rede super inteligente. Tá, mas o que faz tudo isso ser possível? São várias tecnologias que juntas criam essa nova realidade. Vamos dar uma olhada em quais são os tijolos dessa construção. O mais legal aqui é pensar que existe um cérebro por trás de tudo, que é a inteligência artificial, a AI. Pensa assim, sensores nas máquinas coletam um volume absurdo de dados, a nuvem guarda tudo isso, a cibersegurança protege e a IA analisa tudo para tomar as melhores decisões. É um baita ecossistema onde as máquinas literalmente conversam e colaboram entre si. E o coração disso tudo é a tal da Internet das Coisas, ou IoT. A ideia, no fundo, é bem simples. É como dar um mini-cérebro digital para objetos do nosso dia a dia. Pode ser qualquer coisa, desde um motor de avião até a cafeteira de casa. Tudo pode ser conectado para mandar e receber informação em tempo real. Para ficar bem claro, vamos a um exemplo do dia a dia. Imagina que uma geladeira percebe que o leite acabou. Em vez de alguém precisar anotar na lista de compras, ela mesma já se comunica com o serviço do supermercado para incluir o item na próxima entrega. Isso mostra perfeitamente o poder dessa conectividade toda na nossa rotina. Ok, a teoria é bem interessante, mas como isso funciona no mundo real, na prática? Vamos dar um pulo no chão de fábrica para ver um exemplo concreto de como a indústria 4.0 está transformando o trabalho. Parece familiar? Pois é, a realidade aumentada não é só para jogo, não. A mesmíssima tecnologia que bota uns bichinhos digitais no mundo real pela câmera do celular está sendo usada para resolver umas tarefas industriais bem complexas. Então vamos imaginar um técnico de manutenção. Em vez de ficar folheando manuais gigantes e complicados, ele só precisa apontar um tablet para a máquina. E aí, na tela, aparecem todas as informações importantes por cima da imagem real. A temperatura, qual peça precisa de reparo, o passo a passo do conserto. Isso deixa o trabalho muito mais rápido, mais seguro e, claro, bem mais eficiente. Tudo isso é bem impressionante, a gente sabe. Mas qual é o impacto real disso para as empresas e para a sociedade como um todo? Chegou a hora de analisar os prós e os contras dessa nova era. Para as empresas, o objetivo final é sempre o resultado, e a indústria 4.0 ataca justamente nos pontos principais para melhorar isso. Com uma produção mais inteligente, os custos com estoque e desperdício caem muito. A automação ajuda a diminuir os erros. E a eficiência vai lá para cima, porque dá para prever quando uma máquina vai precisar de manutenção, evitando paradas inesperadas. É claro que essa transição não é um passe de mágica. Conectar tudo na internet abre um mundo de possibilidades, mas também de riscos, como ataques cibernéticos. A gente ainda está aprendendo a confiar nas decisões tomadas por uma inteligência artificial. E talvez o ponto mais crítico, existe uma falta de gente com um treinamento certo para as novas funções que estão surgindo, sem falar no desafio técnico de fazer as tecnologias novas conversarem com as antigas. E tudo isso nos leva a uma pergunta que muita gente anda se fazendo. E os empregos? Como essa revolução toda vai impactar a força de trabalho? A mudança é bem profunda. A gente está saindo de um modelo de trabalho baseado em tarefas manuais, repetitivas, para um que exige novas competências, mais ligadas à tecnologia, à capacidade de resolver problemas e, principalmente, a uma mentalidade de aprendizado constante. Aquele mundo previsível está dando lugar a um mundo que exige adaptação o tempo todo. 85%. Vale a pena guardar bem esse número. Dá para acreditar?
Uma pesquisa mostrou que a grande maioria das profissões que vão estar em alta em 2030 simplesmente não existem hoje. A gente nem sabe o nome delas ainda. Isso mostra a velocidade absurda com que as coisas estão mudando. Não se trata só de empregos antigos sumindo, mas de um universo de profissões totalmente novas sendo criadas. Então o ponto central é este. A revolução não é sobre máquinas substituindo pessoas, mas sim sobre pessoas trabalhando junto com máquinas cada vez mais inteligentes. E a grande questão que fica no ar é como a gente se prepara para esses trabalhos que ainda nem existem. É uma reflexão importante para todo mundo, não acha? Olá, a gente está bem na beira de uma mudança gigantesca, sabe? Uma daquelas que muda o jeito como o mundo físico e o digital conversam. Hoje, vamos mergulhar fundo nos sistemas que são o coração dessa revolução, que estão transformando tudo, desde o chão de uma fábrica até as ruas da nossa cidade. Pode até parecer que são coisas de universos totalmente diferentes, né? Mas a resposta é a mesma tecnologia por trás dos dois. E é uma ideia que está literalmente redesenhando indústrias inteiras. Vamos entender direitinho como se funciona? O nome, Sistema Ciberfísico, pode soar um pouco complicado, eu sei, mas a ideia por trás dele é, na verdade, bem mais simples do que parece. Vamos quebrar esse conceito em partes. Então, na essência, o sistema ciberfísico, ou SCF, é basicamente o ponto de encontro entre o software e o mundo real. A melhor forma de imaginar isso é pensar num cérebro digital que controla um corpo mecânico. Essa fusão perfeita entre a computação e a ação física, de verdade. E para a gente entender como um SCF opera, é só olhar para essas duas camadas. De um lado, você tem a camada física, que é a força bruta, sabe? As máquinas, os robôs, as esteiras, que fazem todo o trabalho pesado. E do outro, a gente tem a camada cibernética, que é o cérebro da operação, onde os dados, a inteligência artificial e os softwares tomam todas as decisões. E aqui fica muito claro como o processo funciona. É um ciclo que não para nunca. Pensa assim, os sensores lá no chão de fábrica estão coletando informações o tempo todo. Aí a camada digital analisa tudo em tempo real, a inteligência artificial decide o que precisa ser feito e manda os comandos de volta para as máquinas. É um ciclo de aprendizado e otimização que está sempre acontecendo. Agora vamos para um dos conceitos mais poderosos que essa tecnologia torna possível. A ideia de criar uma cópia digital exatinha de um sistema físico inteiro. A essência disso aqui é que um gêmeo virtual funciona como se fosse um laboratório digital. Então, antes de fazer qualquer mudança cara ou arriscada numa fábrica de verdade, dá para testar absolutamente tudo nesse ambiente virtual, sem nenhuma consequência no mundo físico real. É genial! E isso abre um leque de possibilidades incrível. Dá para simular a eficiência de uma linha de produção nova, treinar operadores sem precisar parar a fábrica, prever falhas antes mesmo delas acontecerem e até visualizar a operação inteira em painéis de controle em tempo real. Bom, a gente já viu a teoria, né? Agora vamos ver um estudo de caso bem prático. Vamos entender como tudo isso se conecta a algo que já está mudando a forma como a gente se move: os carros autônomos. Olha só esse número. Ele é de uma pesquisa de 2017 e diz muita coisa. Esse era o percentual de jovens brasileiros que naquela época não tinham carteira de motorista. Um sinal muito, muito claro de uma mudança de comportamento no ar. A indústria, claro, percebeu que isso não era um fato isolado. Era uma tendência global. Aquele desejo de ter um carro na garagem estava diminuindo, enquanto opções como transporte por aplicativo e até bicicletas ganhavam cada vez mais força. E aí, a conclusão estratégica foi meio que inevitável. Vender só um objeto físico, o carro, não ia mais ser suficiente. O valor do produto precisava vir de outro lugar. E é aqui que a gente vê a aplicação direta dos sistemas ciberfísicos. As empresas pegaram os dados sobre o comportamento do consumidor para criar um produto totalmente novo: frotas de robotáxis. O carro virou a camada física e o serviço de transporte sob demanda se tornou a camada cibernética, aquela camada inteligente, otimizada em tempo real. Mas como toda grande revolução tecnológica, essa também tem dois lados. E é super importante a gente olhar tanto para as oportunidades quanto para os desafios que ela traz. Por um lado, os ganhos são incríveis: menos desperdício, uma produção super flexível, feita sob medida e a chance das pessoas saírem de tarefas repetitivas para funções bem mais estratégicas. Agora, por outro lado, os riscos também são bem reais: ameaças de cibersegurança, espionagem industrial e, claro, o custo altíssimo de requalificar toda a força de trabalho para essa nova realidade.
Se a tecnologia está evoluindo sem parar, o que será que isso significa para a gente, para as pessoas? E essa aqui é a mensagem central. A mudança é inevitável, não tem como fugir. A questão não é se ela vai acontecer, mas como a gente vai reagir. A abordagem mais inteligente é entender, se antecipar e usar essas ferramentas para criar oportunidades novas. A necessidade de estudar e se atualizar, nossa, nunca foi tão crítica. E isso não vale só para engenheiros ou programadores. Vale para médicos, professores, para todo mundo. A aceleração é tão grande que aprender continuamente deixou de ser um diferencial para se tornar uma questão de sobrevivência profissional. E a gente termina com essa reflexão. O grande desafio e também a grande oportunidade da nossa era não é competir com a inteligência artificial, mas sim saber como complementar ela, focando naquelas habilidades que são unicamente humanas. Fica aí a pergunta para a gente pensar. Será que já parou para pensar o que de fato transforma um simples grupo de pessoas numa equipe imbatível? Hoje, a gente vai desvendar os segredos por trás de uma colaboração que funciona de verdade para entender o que é preciso para construir essa força imparável. Então, o nosso roteiro é o seguinte. A gente começa entendendo o poder de trabalhar em conjunto. Depois, diferencia o que é um grupo do que é uma equipe. Mergulha na anatomia de um time vencedor e, para fechar, vamos ver os papéis e as chaves para o sucesso na prática. Vamos lá. Ok, vamos começar pelo começo. Por que se fala tanto em trabalho em equipe? Vamos entender por que essa tal de colaboração é de fato um ingrediente fundamental para o sucesso em qualquer área que seja. Olha só, o Henry Ford, um gênio da inovação, já tinha matado a charada. O verdadeiro sucesso não vem de uma pessoa trabalhando sozinha, mas do esforço de todo mundo junto. É essa sinergia, sabe? Essa energia combinada que faz as coisas realmente andarem para frente. E o legal de olhar para essa lista é que a gente percebe um padrão muito claro. De um lado, tem os benefícios de resultado, né? Mais criatividade, mais velocidade. Do outro, os benefícios humanos, como motivação e um ambiente mais legal. Juntos, eles criam um ciclo que se reforça. Gente engajada produz coisa melhor. E resultado bom mantém o pessoal engajado. É uma bola de neve positiva. Pode até parecer detalhe, coisa de dicionário, mas a diferença entre um grupo e uma equipe é gigante. E entender isso é o primeiro passo para realmente conseguir uma colaboração de verdade. Essa é a definição formal. Mas pensa numa orquestra. Cada músico é um indivíduo, claro. Mas eles não estão só tocando ao mesmo tempo. Não, eles estão tocando a mesma música em harmonia, seguindo o mesmo maestro para criar uma coisa muito maior. Isso é trabalho em equipe. Essa imagem aqui de estudo, né? À esquerda, um grupo, um monte de gente no mesmo lugar, mas cada um na sua, olhando para um lado. À direita, uma equipe. Todo mundo no mesmo barco, remando junto, em sincronia, com o olho no mesmo destino. A diferença é gritante. Beleza, então se a gente já entendeu a diferença, a grande pergunta é: qual é o DNA de uma equipe que realmente ganha o jogo? O que transforma um time bom em um time lendário? Olhando para essa lista, dá para sacar alguns temas principais. Primeiro, a base de tudo: missão clara e confiança. Sem isso, a casa cai. Depois vem as coisas que fazem a mágica acontecer: comunicação aberta e gente com talentos diferentes. E por fim, o motor que mantém tudo girando: a vontade de encarar desafios, medir o progresso e, claro, comemorar as vitórias. Mas uma equipe não é um bloco de uma coisa só, né? É feita de pessoas com pontos fortes diferentes. E é aqui que a coisa fica fascinante, com o modelo do Meredith Belbin. Ele ajuda a gente a entender os 9 papéis que toda equipe de sucesso precisa ter. Lá em 1981, esse pesquisador, o Belbin, sacou uma coisa genial. A teoria dele não é sobre colocar as pessoas em caixinhas, não. É uma ferramenta, uma lente poderosa para a gente reconhecer e valorizar as diferentes formas que cada um contribui, garantindo que o time tenha todas as habilidades que precisa. O Belbin organiza esses 9 papéis em 3 grandes grupos. Para começar, a galera da ação, o implementador, que bota a mão na massa, e o finalizador, que confere tudo no detalhe. Depois vem o pessoal mental, o cérebro, que tem as ideias malucas, o monitor avaliador, que é o pé no chão, e o especialista, que sabe tudo de um assunto. E por fim, para colar tudo isso, a turma social, o coordenador, que organiza o time, o coeso, que mantém o bom clima, e o pesquisador de recursos, que faz as pontes com o mundo lá fora. Um time campeão tem um equilíbrio entre esses 3 pilares. Tá, muito legal essa teoria toda, mas e na prática? Como a gente faz isso acontecer no dia a dia?
Vamos resumir tudo em 5 passos bem práticos para construir e manter uma equipe de sucesso. Pensa nesses passos como um ciclo mesmo, uma coisa que alimenta a outra. Tudo começa com clareza, né? Definindo os papéis e conhecendo a galera. Isso dá uma base sólida para todo mundo estar na mesma página sobre os objetivos. A comunicação constante é o óleo que mantém a máquina girando sem atrito. E, o que é fundamental, celebrar as vitórias fecha o ciclo e dá aquele gás para todo mundo partir para o próximo desafio. Isso nos deixa com uma reflexão final. Pensando na equipe em que se está agora e naqueles papéis do Belbin, qual peça parece estar faltando? O time precisa de mais ação para tirar as ideias do papel? Mais análise para não cometer erros? Ou mais coesão para melhorar o clima? Identificar essa peça pode ser o primeiro passo para construir uma equipe realmente imbatível. E aí, nessa análise, a gente vai desvendar 2 forças que simplesmente moldam o nosso mundo. Sabe, desde a caixinha de leite na geladeira até a tecnologia que não sai do nosso bolso. Vamos explorar o que são o empreendedorismo e a inovação, os verdadeiros motores que movem o mundo dos negócios. A resposta está em 2 palavras-chave: empreendedorismo e inovação. Para pensar um pouco. A caixa de leite. Uma inovação que parece tão simples, né? Mas ela revolucionou a logística de alimentos. Permitiu que um produto perecível viajasse um mundo. E o smartphone? Nossa, isso aí nem se fala. Ele não só mudou, ele redefiniu completamente o jeito como a gente se comunica, trabalha e vive. Para a gente entender bem essa dinâmica, nossa jornada vai ser dividida em 6 partes, tá? A gente começa definindo o que é um empreendedor e explorando os vários tipos que existem. Depois, vamos mergulhar de cabeça na arte da inovação, nos seus 3 tipos principais e em como ela cria uma parceria super poderosa com o empreendedorismo. E para fechar, vamos abrir o Manual do Inovador para descobrir os segredos das grandes empresas. Então vamos direto ao ponto. Na sua essência, empreendedorismo não é só sobre ter uma empresa, sabe? É sobre identificar um problema e ter a iniciativa de resolver, de criar algo novo para atender a uma necessidade que muitas vezes a gente como consumidor nem sabia que tinha. E quem explorou essa ideia de um jeito genial foi o economista Joseph Schumpeter. Para ele, empreendedorismo não era só criar negócios, era o verdadeiro motor do progresso econômico, movido por uma ideia que é, olha, fascinante. O que ele dizia era o seguinte: os empreendedores empurram a economia para frente através de um processo que ele chamou de destruição criativa. A ideia é que inovações novas, inevitavelmente, destroem os modelos de negócio antigos. É só pensar em como o streaming de vídeo simplesmente acabou com as locadoras. Pois é, isso é a tal da destruição criativa na prática. Mas é super importante entender que empreendedorismo não é tudo a mesma coisa. Não é só aquela imagem que a gente tem, sabe, do gênio da tecnologia numa garagem. Na verdade, ele aparece de muitas formas diferentes no nosso dia a dia. Vamos dar uma olhada nos primeiros 4 tipos. Tem o franqueado, que pega um modelo de negócio que já funciona e opera ele. O empreendedor social, que tem o foco não no lucro, mas em gerar um impacto positivo na sociedade. O corporativo, que é aquele que inova de dentro de uma grande empresa que já existe. E o individual, o clássico, que cria um negócio do zero. E não para por aí não. Há também o empreendedorismo informal, tipo motoristas de aplicativo, que trabalham por conta própria. O cooperativo, onde os próprios membros são os donos do negócio. O público, quando o próprio governo resolve inovar nos seus serviços. E, claro, o digital, que hoje domina tudo com e-commerces e negócios online. Dá pra ver, né? Esse espírito empreendedor está em todo canto da nossa economia. Ok, mas o que é que bota a lenha nessa fogueira do empreendedorismo? A resposta é uma só: inovação. Por décadas, a TV era isso aí, um trambolho, né? Pesada, enorme, o centro da sala de estar. Aí, de repente, surge uma nova tecnologia e pronto. A TV de tubo virou peça de museu. Hoje em dia é quase impossível achar uma nova para vender. Isso é exatamente o que o Schumpeter chamava de destruição criativa. O novo não só melhorou, ele simplesmente varreu o antigo do mapa. Mas calma, inovar não é sempre essa coisa dramática de acabar com tudo que existia antes. Tem um outro cara, um mestre da gestão, o Peter Drucker, que tinha uma visão mais pé no chão. Para ele, até melhorias pequenas, como otimizar um processo para uma fábrica ser mais eficiente, também são uma forma muito poderosa de inovação. Tá, mas e aí? Como é que a gente sabe se uma ideia é inovadora de verdade? Existe um checklist básico. Primeiro, ela é única? Tem algo diferente no mercado? Segundo, ela beneficia o consumidor de alguma forma? Resolve uma dor, um problema real? E terceiro,
ela gera valor para todo mundo que está envolvido? Se a resposta for sim para essas 3 perguntas, aí sim a gente está falando de inovação. E olha que interessante, assim como tem vários tipos de empreendedorismo, a inovação também tem sabores diferentes, digamos assim. Ela pode ser dividida em 3 categorias principais, que vão desde um pequeno ajuste até uma revolução completa. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. A inovação incremental é tipo um tapa no visual, sabe? Um facelift num carro. A radical já é uma mudança bem mais forte. Pensa na fotografia. A gente saiu do filme e foi para o digital. Mudou o jogo. E a disruptiva? Essa é a que vira a mesa. Foi o que o primeiro iPhone fez. Ele não só mudou o mercado de celulares, ele criou outro. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Empreendedorismo e inovação não são só parentes, não. Eles são tipo unha e carne. Um não vive sem o outro. A melhor forma de pensar nisso para mim é a seguinte. O empreendedorismo é o carro, é a estrutura, o plano de viagem, a direção. Só que a inovação é o combustível que faz esse carro andar. Sem uma ideia nova, o empreendedor não vai a lugar nenhum. E sem um empreendedor para dirigir, a ideia fica parada na garagem. E o potencial para essa dupla no Brasil é absurdo. Para se ter uma ideia, em 2019, um número impressionante, 38,7% da população adulta do país estava metida em alguma atividade empreendedora. Isso é um recorde histórico, gente. Mostra que o terreno aqui é mais do que fértil para novas ideias brotar. Beleza. Mas como é que as gigantes do mercado fazem isso na prática? Bora dar uma espiada no manual de empresas como Amazon, Google, Apple, para sacar a mentalidade dos caras. O segredo delas está numa mentalidade de 4 pilares. Elas ouvem. E não é ouvir mais ou menos, é ouvir com atenção total. Quase uma obsessão, buscando ideias em todo lugar, até na hora do cafezinho. Elas criam um ambiente que valoriza a criatividade. Elas ressignificam os problemas, transformando cada um deles numa oportunidade. E, o mais importante, elas agem rápido, usam dados para decidir e não têm medo de experimentar, errar e ajustar o rumo. No fim das contas, a grande sacada é a seguinte: as maiores oportunidades de inovação e empreendedorismo não estão escondidas em planos de negócio super complexos. Elas estão bem na nossa frente, disfarçadas de problemas do dia a dia. Então, a pergunta que fica no ar é: qual frustração cotidiana está aí só esperando por uma destruição criativa para virar a próxima grande ideia? E aí, já parou para pensar no que tem por trás de cada produto que a gente usa no dia a dia? Sabe, do celular do bolso até a cadeira que a gente está sentado agora, existe todo um processo, quase que um plano secreto, que leva uma ideia simples até a nossa realidade. Hoje, a gente vai desvendar exatamente esse plano e entender como as coisas são de fato criadas. Para entender isso, nosso roteiro de hoje vai passar por 6 pontos bem importantes. A gente começa definindo o que é o tal do desenvolvimento de produtos e depois vê como a empresa inteira precisa trabalhar junta. Vamos descobrir que existe um tipo de manual para inovar, seguir o rastro de uma ideia, analisar os custos e os riscos e fechar com o mais importante de tudo, o fator humano. Beleza, vamos começar pelo começo, né? Pela base de tudo. Antes da gente conseguir entender a jornada, a gente precisa olhar para o mapa. Então, afinal, o que exatamente significa desenvolvimento de produtos? Vamos definir esse conceito que é a chave de tudo. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Como é que uma coisa que começa como um estalo, um pensamento, vira um objeto que a gente pode tocar e usar? Olha, não é mágica, é um processo, uma sequência de passos muito bem pensados para transformar o que está só na cabeça em algo concreto. Mas antes de falar do desenvolvimento de produto, a gente tem que entender rapidinho o que é um processo de negócio. Pensa só em como funciona uma venda, ou uma compra, ou a própria fabricação. São basicamente sequências de tarefas que uma empresa faz para entregar alguma coisa de valor. E aqui está a estrela do nosso papo. O PDP, como é chamado, é um tipo muito especial de processo de negócio. Ele funciona como uma ponte, sabe? Ele conecta o que o mercado precisa, o que a tecnologia já consegue fazer e o que a empresa quer como estratégia. Junta tudo isso e transforma num guia, num projeto detalhado para um novo produto. Agora que a gente já sabe o que é o processo, vamos quebrar um mito. Muita gente pensa que um produto novo nasce lá num laboratório secreto, só com os engenheiros. Mas a verdade é que a coisa toda envolve a empresa inteira, derrubando aquelas paredes que costumam existir entre os departamentos. E aqui a gente vê uma mudança de mentalidade gigantesca. A visão antiga, a tradicional, cria o que a gente chama de silos. Cada departamento no seu quadrado, sem conversar direito com o outro, o que é péssimo para a eficiência.
Já a visão de processo enxerga um fluxo, onde a informação corre na horizontal, conectando marketing, finanças, produção, todo mundo remando junto para o mesmo lado. Para conseguir gerenciar esse fluxo todo, é preciso ter o que chamam de visão holística. É a habilidade de dar um passo para trás e enxergar a empresa como um organismo só, um sistema completo, onde cada pecinha afeta todas as outras para a gente chegar no objetivo final. Tá, mas com tanto departamento e tanta informação voando para todo lado, como é que se organiza essa bagunça? Então, não é um caos. Existe um tipo de guia, um manual de instruções para a inovação que ajuda a colocar ordem na casa. Esse guia é o chamado modelo de referência. Pensa nele como se fosse uma baita caixa de ferramentas, recheada com as melhores práticas, os melhores métodos e processos que já existem no mercado. Não é uma regra engessada, mas sim uma base bem forte para cada empresa construir o seu próprio jeito de inovar. O ponto principal aqui é que esse modelo não é uma receita de bolo, sabe? Daquelas que tem que seguir à risca. Ele oferece um menu de opções com atividades, ferramentas e métodos que já foram testados. Aí a empresa vai lá, escolhe e adapta o que funciona para ela, montando o seu próprio processo. Ok, agora a gente chega no coração da coisa. Vamos finalmente acompanhar o caminho que uma ideia percorre desde o momento em que ela nasce até virar um produto de verdade, pronto para ir para o mercado. Essa jornada toda é dividida em 3 grandes estágios. Primeiro, o pré-desenvolvimento, que é onde a ideia surge e é analisada. Depois, o desenvolvimento, que é a hora de projetar e construir para valer. E por fim, o pós-desenvolvimento, que é quando o produto é lançado e a gente começa a aprender com ele no mercado. E para garantir que as coisas estão indo bem, entre cada uma dessas fases existem os gates, ou portões. Pensa neles como se fossem barreiras de pedágio, ou checkpoints bem rigorosos. Para um projeto poder avançar, ele tem que provar que cumpriu tudo que era esperado na fase anterior. Se não tiver tudo ok, ele não passa. É um filtro que garante que só as melhores ideias continuem recebendo tempo e dinheiro. E dentro dessas grandes fases, olha quanta coisa acontece. Tem o momento de conceber a ideia, de detalhar o conceito, de projetar o produto. Aí vem a homologação, que é tipo o teste final para provar não só o produto, mas também o jeito como ele vai ser fabricado. E por último, uma fase essencial de aprendizado, onde tudo que deu certo e errado vira conhecimento para melhorar os próximos projetos. Vamos para um ponto super estratégico. Conforme um projeto vai andando, a dinâmica de custos, de riscos e de flexibilidade muda completamente. É quase como se fosse uma lei da física, só que para projetos. Olha só que interessante essa tabela. Lá no comecinho do projeto, a incerteza está lá em cima. A gente não sabe direito o que vai dar. Mas, por outro lado, a gente tem um monte de opções e o custo para mudar de ideia é baixinho. Conforme o projeto avança, a incerteza cai, mas as nossas escolhas ficam super limitadas e o custo para mudar qualquer coisinha dispara. E este gráfico aqui deixa isso claríssimo. Mudar alguma coisinha lá no início, na fase do conceito, quase não custa nada. É só apagar e desenhar de novo. Agora, tentar mudar algo quando o produto já está quase indo para a linha de produção, nossa, o custo explode. Envolve refazer trabalho, perder tempo, jogar material fora. A grande lição é melhor gastar tempo pensando bem no começo para evitar uma dor de cabeça enorme lá no final. E agora a gente chega na última parte, que sinceramente, talvez seja a mais importante de todas. Porque a gente pode ter o melhor processo do mundo, os melhores manuais, as ferramentas mais modernas, mas nada disso adianta se o ingrediente principal. É fundamental ter isso em mente. Toda essa estrutura que a gente descreveu, os modelos, os gates, os softwares de gestão, tudo isso são apenas ferramentas. Sozinhos, eles não criam absolutamente nada de valor. E aqui está a grande verdade. No fim do dia, quem realmente agrega valor, quem tem as ideias, quem resolve os problemas mais cabeludos e quem inova, são as pessoas. A criatividade, a habilidade e o conhecimento humano são de fato o motor por trás de qualquer grande produto. Por isso, a empresa mais inteligente não é a que tem o software mais caro, é aquela que investe de verdade em suas equipes. Isso significa dar treinamento, respeitar que cada um aprende de um jeito e, principalmente, criar uma cultura em que erros são vistos como chance de aprender e não como algo para ser punido. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Ter um processo bem estruturado não engessa a criatividade. Pelo contrário, ele a liberta, dando um caminho seguro para que ela possa virar realidade. Vale a pena pensar nisso na próxima vez que surgir uma grande ideia. Qual vai ser o plano secreto por trás dela? Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental. Como é que as empresas pegam aquele monte de dados brutos e transformam no seu ativo mais valioso, que é o conhecimento?
Vamos explorar os sistemas e as estratégias por trás dessa transformação que é, hoje em dia, crucial. Para começar, olha só que frase interessante. Ela resume perfeitamente a nossa era, né? Essa parceria incrível entre a mente humana, que é brilhante, e o poder do computador. A máquina processa numa velocidade que a gente nem imagina, mas é a criatividade humana que dá um propósito, uma direção para tudo isso. Sabe, para a gente entender onde estamos hoje, vale a pena dar uma olhadinha no passado. A humanidade passou da necessidade de explicar o mundo com a revolução científica, depois para aumentar a força física com a revolução industrial, até chegar no nosso desafio de hoje, amplificar o poder do cérebro na era da informação. E é exatamente aí que a gente chega no nosso grande desafio. Nós estamos simplesmente cercados por uma avalanche de dados. A pergunta que não quer calar é: o que a gente faz com isso tudo? Porque muitas vezes as organizações são ricas em dados, mas continuam pobres em ideias e insights. Então, para conseguir navegar nesse verdadeiro oceano de dados, o primeiro passo é entender a jornada do conhecimento. É um caminho que transforma observações soltas em ações estratégicas. E tudo começa com uma distinção que é super importante: a diferença entre dado, informação e conhecimento. É como dizia o mestre da gestão, Peter Drucker. Às vezes a gente tem dados de sobra, mas falta informação de verdade. O número sozinho não significa absolutamente nada. É só quando a gente coloca esse número num contexto, por exemplo, num gráfico, que ele se torna útil e vira informação. Pensa nisso como uma escada. É o caminho que toda organização, quer ela saiba ou não, percorre para tomar decisões mais inteligentes. A gente começa com os fatos brutos, os dados. Depois coloca um contexto para criar informação. A partir daí, gera conhecimento que finalmente leva a uma decisão bem informada. Vamos ver um exemplo bem simples para ficar claro. Imagina dar de cara com este número: 19. Sozinho ele não quer dizer nada, né? 19 o quê? Onde? Quando? Sem essas respostas, ele não tem valor nenhum. Agora, olha a mágica acontecendo. Quando a gente coloca um contexto dizendo que 19 é a temperatura em graus de uma sala, pronto, o dado virou informação. Agora sim, temos algo útil em mãos, algo que já permite uma reação. E aí vem o pulo do gato, o conhecimento. Ele aparece quando a gente internaliza essa informação e usa para tomar uma atitude. Se está 19 graus, da próxima vez vou levar um casaco. Esse aprendizado, essa capacidade de agir, isso sim é conhecimento. Ok, agora que a gente já entendeu essa jornada do dado até a decisão, vamos ver como isso funciona na prática dentro de uma empresa. A gente pode imaginar a estrutura da empresa como uma pirâmide, onde cada nível, cada andar tem necessidades de informação bem diferentes. E o mais legal dessa pirâmide é que cada nível precisa de um tipo de sistema diferente. Lá na base, no dia a dia, no operacional, os sistemas cuidam de coisas como o controle de estoque. Subindo o andar, a gerência usa planilhas para tomar decisões táticas. E lá no topo, o nível estratégico usa sistemas de Business Intelligence, o famoso BI, para responder perguntas complexas, tipo: será que a gente deve entrar em um novo mercado? Certo, mas como é que uma empresa faz para a informação fluir bem entre todos esses níveis, sem virar uma bagunça? É aí que entra uma ferramenta poderosíssima, feita para derrubar as barreiras entre os departamentos, o Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais, mais conhecido como ERP. Pensa no ERP como se fosse o sistema nervoso central da empresa. A ideia é conectar tudo: vendas, finanças, produção, RH, tudo numa plataforma só. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é integração. O objetivo é fazer com que todos os departamentos conversem a mesma língua, usando os mesmos dados em tempo real. Mas olha, o ERP não apareceu do dia para a noite não, ele tem uma história. Como a gente vê aqui, tudo começou bem mais simples lá com o MRP-I, que só se preocupava em planejar a compra de materiais. Depois veio o MRP-2, que já incluía mão de obra e equipamentos na conta. E finalmente chegou o ERP, integrando todas as áreas do negócio. E aqui está o coração do ERP, o conceito central, a tal da integração. A ideia é genial. Todo mundo, vendas, estoque, financeiro, produção, todo mundo bebe da mesma fonte, de uma única base de dados. Isso acaba com aquela confusão de, por exemplo, o pessoal de vendas ter um número de estoque e o armazém ter outro. Aqui existe uma única versão da verdade. Só que, no fundo, não adianta nada ter o sistema mais moderno do mundo, se a gente não cuidar do ativo mais importante de todos. O objetivo final de tudo isso é cultivar o capital intelectual da empresa. E não estamos falando de computadores ou prédios, mas sim do conhecimento coletivo, daquilo que a organização como um todo sabe fazer. E é exatamente para isso que existe a gestão do conhecimento.
É a prática de organizar e proteger esse saber todo. Pensa só, um funcionário super experiente se aposenta. Como a gente garante que o conhecimento dele não vai embora junto? A gestão do conhecimento quer transformar o saber de uma pessoa num ativo que pertence à empresa. E esse conhecimento todo pode ser dividido em dois tipos. De um lado, o explícito, que é aquele fácil de anotar, de colocar no manual, num banco de dados. Do outro, tem o conhecimento tácito. Esse é o desafio. É a intuição, a experiência, o saber fazer que a gente aprende com o tempo. É como andar de bicicleta. A gente sabe, mas é difícil de explicar em palavras. O grande objetivo da gestão do conhecimento é justamente construir pontes entre esses dois tipos de saber. E o processo mais crítico de todos é o que a gente chama de externalização. É pegar aquele jeitinho, aquela experiência que está na cabeça do especialista e transformar num manual, num vídeo, em algo que todo mundo possa aprender. Assim, a empresa retém aquele saber. E a importância disso tudo ficou clara, infelizmente, da forma mais trágica que se pode imaginar, nos ataques de 11 de setembro. Muitas das empresas que ficavam no World Trade Center simplesmente deixaram de existir. E o motivo não foi falta de dinheiro ou de equipamento. Foi porque todo o seu conhecimento, todo o seu capital intelectual estava só na cabeça das pessoas que, tragicamente, se foram naquele dia. Mas, por outro lado, aquelas organizações que já tinham um sistema de gestão do conhecimento, que já tinham documentado seus processos, seus segredos, elas conseguiram se reerguer. É a prova final de que o conhecimento, e não o prédio ou os computadores, é o que realmente sustenta o negócio de pé. O que elas sabiam estava salvo, e por isso puderam recomeçar. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vale para qualquer organização. Como é que se está protegendo o ativo mais valioso de todos? O que está sendo feito para garantir que o conhecimento coletivo, que é a alma do negócio, seja preservado e compartilhado, não importa o que aconteça? Olá! Hoje vamos mergulhar num universo que pode parecer um pouco intimidador no começo, o das ferramentas de engenharia. A ideia aqui é justamente desmistificar esse mundo e transformar o que parece confuso em algo claro e prático. Bom, para começar, quem nunca se deparou com uma tela cheia de siglas assim e pensou, mas o que é tudo isso? ERP, MRP, fêmea, parece uma verdadeira sopa de letrinhas, né? É exatamente esse o ponto de partida da nossa conversa. Então, a grande questão é o que significa essa tal sopa de letrinhas e, mais importante, por que ela importa tanto. Pode parecer só um monte de jargão, mas a verdade é que por trás de cada uma dessas siglas tem uma ideia muito poderosa. São conceitos e sistemas pensados para fazer tudo funcionar melhor, economizar tempo e, lá na ponta, entregar produtos incríveis. Para a gente organizar o raciocínio, vamos começar do básico, do começo mesmo. Afinal, o que a gente quer dizer com ferramenta de engenharia? Olha só que interessante, uma ferramenta, nesse contexto, é basicamente qualquer coisa, seja um método, um software, uma técnica, que nos ajuda a resolver problemas de um jeito mais inteligente. O grande lance é que ela automatiza tarefas repetitivas. E por que isso é tão importante? Porque tira o peso do trabalho braçal da cabeça das pessoas e libera espaço para o que realmente faz a diferença: a criatividade, a inovação, a solução de problemas que nenhuma máquina resolve sozinha. E essa comparação aqui mostra o antes e depois de forma bem clara. De um lado, o trabalho manual, repetitivo, onde toda a energia vai para entender como fazer a tarefa. Do outro, com a ferramenta certa, o jogo muda completamente. O processo fica otimizado e o foco sai do como e vai para o porquê. Ou seja, a gente para de só apertar parafuso e começa a pensar na estratégia, no próximo passo, em como melhorar o todo. Ok, então ferramentas são importantes, mas a história não para por aí. As ferramentas, por mais úteis que sejam, raramente trabalham sozinhas. Elas geralmente vivem dentro de uma estrutura maior, de um sistema. É aí que entram os frameworks. E o que é um framework? É como se fosse uma caixa de ferramentas gigante e super organizada. Em vez de uma chave de fenda solta, ele é o kit completo, com as melhores práticas, os melhores métodos, as melhores ferramentas, tudo juntinho e pensado para resolver um tipo específico de problema. Essa analogia do armário de frameworks é ótima para visualizar. Imagina a cena. Primeiro, aparece um problema na empresa. O que se faz? Passo 2. Abre-se esse armário. Lá dentro, no passo 3, a equipe não precisa inventar a roda. Ela seleciona as ferramentas e os métodos que já existem e que são certos para aquele desafio. E com isso, no passo 4, constrói uma solução de forma estruturada, organizada. Chega de teoria, né? Vamos para a parte divertida. Agora, a gente vai fazer um tour rápido por algumas das ferramentas e métodos mais conhecidos para ver como tudo isso funciona na prática. O primeiro da lista é o diagrama de Ishikawa, ou como é mais conhecido, o espinha de peixe.
O nome já dá uma dica, né? É uma ferramenta super visual. A genialidade dela é que ajuda a parar de apagar incêndio, ou seja, de só tratar os sintomas de um problema. Com ela, as equipes conseguem mapear todas as possíveis causas até chegar na verdadeira raiz da questão. Agora uma que veio direto do Japão, a metodologia 5S. Parece simples, mas é poderosíssima. É basicamente um sistema para colocar ordem na casa, ou melhor, no local de trabalho. Cada S é um passo. Por exemplo, SEIRI é o senso de utilização, que significa separar o que é útil do que não é. O objetivo final? Um ambiente limpo, organizado, eficiente e, claro, muito mais seguro. Aqui temos o FMA. A sigla significa Análise de Modo e Efeitos de Falha. O nome é técnico, mas a ideia é genial. É um método para pensar no futuro, para ser proativo. A indústria automotiva, por exemplo, usa muito. A pergunta principal é: o que pode dar errado com esse produto ou processo? Ao responder isso, eles conseguem prever as falhas e resolver tudo antes que o problema chegue nas mãos do cliente. É pura prevenção. Ah, o Kanban, um sistema que parece tão simples, mas que revolucionou a gestão de fluxo. A ideia é toda visual. Com sinais bem simples, como esses cartões coloridos, o sistema avisa quando algo precisa ser feito ou reposto. O cartão verde diz que está tudo ok. O amarelo é um alerta. Olha, o estoque está baixando, hora de pedir mais. E o vermelho é o sinal de urgência. Com isso, os recursos são repostos na hora certa, nem antes nem depois. É o fim do desperdício por excesso de estoque e também o fim da dor de cabeça por falta de material. E para fechar nosso tour, uma dupla dinâmica, CAD e CAM. É fácil de entender a diferença. Pensa assim, o CAD é como se fosse o arquiteto digital. É o software onde o projeto nasce, onde se criam os desenhos em 2 ou 3 dimensões. É a planta da peça. Já o CAM é como um engenheiro de produção virtual. Ele pega essa planta do CAD e traduz para a linguagem das máquinas, simulando e definindo exatamente como aquela peça vai ser fabricada. Certo, vimos vários exemplos práticos. Agora, vamos dar um passo atrás para enxergar a floresta inteira, não só as árvores. Qual é a grande lição disso tudo? No fim do dia, o que a gente viu aqui não é só um monte de sigla complicada. Pelo contrário, essas ferramentas são uma linguagem comum. São métodos que já foram testados e aprovados, que pegam desafios que parecem um nó e transformam em problemas organizados, estruturados e, o mais importante, com solução. Elas são, de verdade, os tijolos que constroem a eficiência da engenharia moderna. E para fechar, fica uma provocação. Pense em um problema. Pode ser no trabalho, no dia a dia. Qual dessas ferramentas poderia ajudar a resolvê-lo? A reflexão final é justamente essa. Para quase todo problema, grande ou pequeno, existe uma ferramenta ou um método esperando para ser aplicado. A verdadeira arte da engenharia não é só conhecer as ferramentas, mas saber qual delas escolher para cada desafio. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai quebrar um pouco aquela ideia de que pesquisa em engenharia é coisa de laboratório. Na verdade, vamos ver como ela é uma ferramenta super poderosa para resolver problemas do dia a dia, bem no mundo real. Pensa rápido. Quando alguém fala em pesquisa, qual é a primeira imagem que aparece na sua cabeça? Provavelmente alguém de jaleco, cercado de tubos de ensaio, né? Pois é, mas essa imagem ela só conta um pedacinho da história. Exato. Uma pesquisa bem estruturada, que no fundo é uma forma de organizar o conhecimento, é uma habilidade que todo engenheiro precisa ter. É o que faz a diferença para conseguir resultados mais confiáveis, seja na universidade ou lá no chão de fábrica de uma empresa. E o nosso roteiro de hoje vai ser mais ou menos assim. A gente começa falando sobre essa pesquisa fora do laboratório, depois mergulha no que é o pensamento sistêmico, vê uns exemplos bem práticos, conhece as ferramentas e no final entende por que tudo isso é tão importante. Ok, vamos lá. Para começar, por que, afinal, a pesquisa é tão fundamental assim, especificamente na engenharia de produção? A resposta está na palavra complexidade. A engenharia de produção basicamente junta várias áreas diferentes para resolver um único problema. E para lidar com tanta variável ao mesmo tempo, é preciso ter um jeito organizado de pensar. É aí que a pesquisa estruturada entra em campo. Isso leva a gente direto para o coração da nossa conversa de hoje. Se os problemas são um emaranhado de coisas, a solução precisa ser inteligente e ver o todo, não só as partes. Essa tal de abordagem sistêmica é exatamente isso. Em vez de olhar para uma pecinha isolada do quebra-cabeça, ela ensina a gente a dar um passo para trás e ver a imagem inteira, entendendo como cada peça se encaixa na outra. É, no fundo, uma maneira de botar ordem no caos. Agora, o mais legal desse modelo é como ele é simples. Todo o sistema começa com uma entrada,
os dados, as informações, depois vem o processamento, que é onde a mágica acontece, onde tudo é analisado, aí temos a saída, que é o resultado, mas a peça-chave, o que faz tudo isso girar e melhorar é o feedback. O resultado ensina alguma coisa que é usada para ajustar a próxima entrada. É um ciclo de aprendizado que nunca para. E a vantagem disso é gigante. Quando se cria um padrão, um método, é possível usar esse mesmo jeito de pensar para resolver problemas em áreas que não têm nada a ver uma com a outra. É como ter uma receita de bolo que funciona para vários tipos de desafio. Certo, a teoria é bonita, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade? Vamos ver alguns exemplos para a coisa ficar mais clara. Pensa só, até a construção de um artigo científico segue essa lógica. Primeiro a entrada. Você identifica um problema e transforma ele numa pergunta bem clara. Depois, o processamento. Você cria hipóteses e define um método para testá-las. Viu? É a abordagem sistêmica organizando o conhecimento. Agora, olha esse caso da indústria lá da UFSCar. O desafio era uma linha de produção do tipo job shop. Imagina uma fábrica que não faz uma coisa só, mas um monte de produtos diferentes, cada um de um jeito. Uma solução fixa não ia dar conta. A solução sistêmica foi criar modelos que tratam as máquinas como agentes inteligentes, que tomam decisões e controlam a carga do sistema em tempo real. Na prática, o sistema aprende e se ajusta sozinho. Isso mostra como esse pensamento não só gerencia, mas se dá muito bem em ambientes complexos. E essa ideia não para na indústria, ela vai para a sala de aula também. O projeto integrador da Univesp usa essa abordagem para ensinar os estudantes a resolverem problemas na prática. Eles aprendem a criar protótipos, fazer relatórios e propor melhorias, já desenvolvendo essa mentalidade de pensar em sistemas desde o comecinho da carreira. Beleza, já entendemos o como pensar. Mas e as ferramentas? O que se usa para colocar tudo isso para funcionar? Basicamente, a gente pode dividir as ferramentas em dois grandes grupos. Tem a pesquisa quantitativa, que é a galera dos números, das estatísticas, ela quer medir as coisas. E tem a pesquisa qualitativa, que está mais preocupada com o porquê por trás dos números, querendo entender percepções e comportamentos. E dentro desses grupos, tem métodos específicos. O survey, que é tipo uma pesquisa de opinião com questionários, é ótimo para quantificar tendências. O estudo de caso é um mergulho fundo numa situação específica para entender todos os detalhes. E a modelagem é quase como criar um simulador do problema, usando matemática, para prever como ele vai se comportar. Cada ferramenta serve para um tipo de trabalho. Bom, depois de ver tudo isso, a gente chega na pergunta final. Tá, e daí? Por que isso tudo realmente importa? A grande lição aqui é a seguinte: pensar em sistemas não é só um conceito acadêmico. É uma mentalidade prática, quase como ter um mapa para navegar num terreno complicado. Essa abordagem quebra desafios gigantes em pedaços menores e lógicos, transformando aquilo que parecia impossível em algo que dá para resolver um passo de cada vez. E para fechar, fica uma provocação. Olhando aí para o seu trabalho, para os seus projetos, que desafio complexo poderia ser encarado de um jeito novo se fosse visto não como um obstáculo, mas como um sistema a ser entendido e melhorado? Já parou para pensar que o papel de um engenheiro hoje em dia vai muito, mas muito além de só construir coisas? Pois é. Agora, vamos entender juntos como a engenharia está se transformando para encarar alguns dos maiores desafios do nosso tempo. Essa frase diz tudo, né? A engenharia moderna ganhou uma nova camada de responsabilidade. Não é mais só uma questão de fazer as coisas funcionarem. O foco agora, o que realmente importa, é o impacto que esse trabalho todo tem na sociedade e no planeta. E essa responsabilidade maior se apoia em 3 conceitos que são fundamentais e, olha, eles estão totalmente amarrados um no outro. E aqui estão eles: ética, responsabilidade social e sustentabilidade. Mas isso não é só um discurso bonito, não são só palavras da moda. Esses 3 pilares são, na verdade, a base de um jeito completamente novo de trabalhar, criando uma conexão direta entre o bem-estar das pessoas e a saúde do nosso planeta. E o mais interessante é que essas ideias não ficam só na teoria, não. O assunto é tão sério que tudo isso virou norma, sabe? Foi formalizado em padrões que valem no mundo todo e em códigos de conduta que guiam o trabalho das empresas e dos próprios engenheiros. Um ótimo exemplo disso é a tal da ISO 26000. Pensa só, é uma única norma que serve de orientação para as melhores práticas em organizações de 162 países. O foco dela é total em ações éticas, transparentes, funciona como um verdadeiro manual global para operar do jeito certo. E aqui a gente vê que essa responsabilidade atua em 2 frentes. De um lado, tem a ISO 26000, que dá as diretrizes para o mundo todo, para as organizações.
Do outro, a gente tem o Código de Ética do CREA, que já define os deveres e a conduta específica dos profissionais de engenharia. Ou seja, é a responsabilidade da empresa e do indivíduo caminhando lado a lado. Ok, então com todos esses princípios e regras na mesa, a pergunta é: como é que isso tudo vira prática? Como sai do papel? A resposta está num modelo super poderoso que, olha, foi desenvolvido lá em 1994, mas continua super atual. Ele é conhecido como o tripé da sustentabilidade. O primeiro pé desse tripé é o social. Ele garante que o progresso inclua todo mundo que é afetado pelo negócio, sabe? Os funcionários, a comunidade em volta, todo mundo. O objetivo é gerar renda, claro, mas de um jeito que também melhore a qualidade de vida de geral. Em seguida, vem o pilar ambiental. É aqui que a ideia de proteger o planeta vira ação de verdade. E não é só sobre poluir menos, viu? É sobre ter uma gestão inteligente dos recursos naturais, sempre pensando lá na frente. E essas ações são bem concretas, né? Vão desde economizar água e reduzir o desperdício de materiais na produção, usar embalagens recicláveis, até pensar em como descartar um produto do jeito certo quando ele chega no fim da vida, como uma bateria, por exemplo. É pensar no ciclo completo do produto. E para fechar o tripé, vem o pilar financeiro. E aqui é bom deixar uma coisa bem clara. Ser sustentável não significa ser contra o lucro. Muito pelo contrário. A questão é que esse lucro precisa ser conquistado de forma responsável, garantindo que a empresa continue saudável no futuro. E essa gestão financeira tem até um esqueminha prático conhecido como os 4 Gs. Funciona assim. Primeiro, gerar capital com os produtos. Depois, gastar com inteligência e economia. Aí, ganhar fazendo dinheiro render com aplicações. E, por fim, guardar reservas para criar novas oportunidades. É um ciclo de gestão inteligente. Certo, mas aí fica a pergunta, né? O que acontece na prática quando as empresas realmente adotam essa abordagem que integra tudo isso? Bom, a resposta para isso veio da ciência. Uma revisão de vários estudos acadêmicos foi feita justamente para encontrar a ligação entre adotar práticas sustentáveis e ter bons resultados de negócio. E a conexão é bem clara. E a conclusão é poderosa, olha só. Investir nas pessoas, garantir direitos e um ambiente de trabalho saudável não é só fazer o bem. Isso simplesmente aumenta a produtividade. É uma relação direta. É exatamente isso. As empresas que mais se destacam hoje são as que sacaram que lucro e bem-estar andam de mãos dadas. Não dá para ter um sem o outro. Uma coisa, na verdade, alimenta a outra. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Com tudo que a gente viu, será que o maior projeto que o engenheiro pode construir hoje não é uma ponte ou um arranha-céu? Talvez o maior projeto de todos seja, na verdade, um mundo mais sustentável para todo mundo? Engenharia de produção. O que vem à cabeça? Chão de fábrica, máquinas, processos industriais, certo? Pois é. Mas a carreira é muito, mas muito mais do que isso. Nesse guia definitivo, a gente vai desvendar o que um engenheiro de produção realmente faz, onde estão as melhores oportunidades e, claro, o que é preciso para se destacar de verdade. Bora lá? Então, vamos direto ao ponto. O que, de fato, faz um engenheiro de produção? A imagem clássica, aquela que todo mundo tem na cabeça, é de alguém no meio da fábrica otimizando uma linha de montagem. Mas será que a realidade da profissão se resume a isso? A resposta é um gigantesco não. A engenharia de produção já rompeu os muros da indústria faz tempo. Pensa só, a mesma lógica usada para otimizar uma fábrica hoje está transformando hospitais, bancos e até startups de tecnologia. É um universo de possibilidades que muita gente nem imagina que existe. Vamos explorar isso agora. Ok, para começar, vamos entender a base de tudo, né? O que está lá na essência da engenharia de produção. Olha só a definição oficial. Fala em projetar, implementar e melhorar sistemas. Mas a parte mais importante é essa aqui. Sistemas integrados. Isso quer dizer que não estamos falando só de máquinas, estamos falando da interação, da dança entre pessoas, materiais e tecnologia. O grande objetivo é fazer qualquer processo funcionar melhor, seja para fabricar um produto ou para entregar um serviço. E essa frase, nossa, ela resume a ideia de um jeito brilhante. O profissional de produção não está em uma ponta do processo. Ele está no centro, no epicentro de tudo. E não é só do processo de fabricação, não. É o epicentro da informação, do histórico, daquilo que conecta todas as áreas de uma empresa. É uma posição que exige uma visão de 360 graus. Certo, se essa é a função, qual é o perfil ideal para essa carreira? Que tipo de mente se destaca nessa área?
E aqui está o pulo do gato, o equilíbrio. De um lado, precisa ter o raciocínio lógico, a base das ciências exatas, que dá aquele senso crítico para analisar tudo com base em dados. Um perfil bem racional. Mas, do outro lado, e isso é fundamental, está a gestão humanizada. A rotina é feita de pessoas, e aí é preciso ter empatia, saber trabalhar em equipe, liderar, manter esse equilíbrio é o grande segredo. Com esse perfil em mente, onde esse profissional encontra espaço? O mercado de trabalho tem se transformado, e olha, as oportunidades são muitas. Uma pergunta super comum, principalmente para quem está se formando, é se os únicos caminhos são a indústria ou a carreira acadêmica. A resposta, como a gente já adiantou, é um sonoro não. E aqui está a prova. Essa mentalidade de otimizar processos e eliminar desperdícios se aplica a qualquer lugar. Hospitais precisam padronizar atendimentos para salvar vidas. Startups precisam organizar seus processos para poder crescer. Até escritórios e o setor público podem se beneficiar. É simples. Onde houver um sistema, há oportunidade para um engenheiro de produção. E os dados não mentem. Em 2023, cargos como gerente de produção e engenheiro de processos estavam lá no topo da lista dos mais demandados. Isso mostra que o mercado está buscando ativamente profissionais com essa visão estratégica, que combina a otimização com gestão. Para entender a profundidade da carreira, a profissão é dividida oficialmente em 10 grandes áreas. Vamos passar por 3 grupos principais para ter uma noção completa desse universo. O primeiro grupo foca no coração das operações. A engenharia de operações, por exemplo, redesenha uma linha de montagem para ser mais rápida. A logística não só garante que um produto chegue ao cliente no menor tempo, mas também que os suprimentos certos cheguem numa sala de cirurgia na hora exata. E a engenharia da qualidade assegura que tudo saia com excelência. O segundo grupo é mais estratégico. A pesquisa operacional usa dados para decidir a melhor rota de entrega para uma frota inteira de caminhões. A engenharia econômica é quem faz a conta e diz se vale a pena investir milhões em uma nova tecnologia. E a engenharia organizacional é o que permite que uma startup organize seus processos para crescer de forma estruturada, sem virar uma bagunça. Por fim, o grupo focado no futuro e nas pessoas. A engenharia do produto ajuda a criar o próximo smartphone. A do trabalho garante que a estação de um operário seja segura e ergonômica. A da sustentabilidade busca formas de produzir com menor impacto ambiental, como no conceito de green building. E a educação em engenharia? Bom, essa forma a próxima geração de inovadores. Ufa! Com tantas áreas, o que é preciso para se destacar? Vamos para a parte final, as habilidades essenciais que formam o kit de ferramentas para uma carreira de sucesso. O sucesso se constrói sobre 2 pilares. De um lado, as hard skills, as competências técnicas que a gente aprende. Do outro, as soft skills, as competências de comportamento. Sabe aquela frase? Empresas contratam pela técnica, mas demitem pelo comportamento? Então, o ponto crucial é que ambas são absolutamente indispensáveis. Nas soft skills, algumas são chave. Inteligência emocional para lidar com a pressão e ler o ambiente. Liderança para inspirar equipes. Resiliência para não desistir diante dos desafios. O pensamento crítico, que já é da natureza da profissão. E, fundamentalmente, o aprendizado contínuo, aquela sede por evoluir sempre. E nas hard skills, o mercado valoriza um pacote bem específico. É preciso dominar metodologias como Lean, Six Sigma e Scrum, saber mapear processos com ferramentas como VSM e BPMN e ter uma base sólida em gestão de projetos. São essas as ferramentas que transformam a estratégia em realidade. E para fechar, fica esta reflexão. O sucesso na engenharia de produção, e talvez na vida, não é um golpe de sorte. É um processo, exatamente como aqueles que se aprende a otimizar. É construído com dedicação, com habilidade de gerenciar pessoas e processos, e com a mentalidade incansável de eliminar desperdícios e buscar a melhoria contínua. É sobre construir o caminho dia após dia,